Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses 18 anos, é a primeira vez que eu participei de esse momento de posse, muito especial. Meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo João, vão abrindo, enquanto vocês abrem as suas Bíblias, as crianças até 6 anos já podem ir para o departamento infantil. Papais, ajudem aí os pequenininhos que tiverem que ir. As crianças fazem parte do nosso maior tesouro. Enquanto isso, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, nós estamos expondo esta carta. E eu não me canso de dizer que quando nós expomos as Escrituras desta maneira, nós passamos por toda ela e nós meditamos em todo o conselho de Deus. Hoje nós teremos a porção das Escrituras que vai na primeira carta de João, no capítulo 2, a partir do verso 18 até o verso 29. Eu farei a leitura e os irmãos poderão acompanhar. 1 João, capítulo 2, de 18 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, essa já é a última hora, e como já ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Oremos mais uma vez. Santo e eterno Deus, graças nós te damos pela tua palavra, porque o Senhor inspirou o apóstolo João para que nos deixasse, ó Deus, esta porção importante da tua palavra para nos conduzir, para nos direcionar, para nos alimentar, para nos edificar. Ó Deus Santo, que nesta noite nós possamos ser edificados por meio do teu Espírito Santo, que aplica esta palavra aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, um filme muito interessante, muito engraçadinho, tem uma cena interessante, pequenininha,
O título do filme traduzido é Casa Comigo, em que uma moça de Boston, ela tem um noivo que vai para a Irlanda, e aí ele vai fazer uma cirurgia na Irlanda, ele é médico, e aí ela, desejando casar-se com ele, ela descobre, ou pelas tradições, as mulheres ou as moças podem pedir um homem em casamento na Irlanda, não é? Sempre quando é 29 de fevereiro, portanto, esse ano especial de 4 em 4 anos, e ela vai para essa viagem, e a viagem dá muito trabalho, e algo me chamou a atenção, porque ela perde o momento, e durante a viagem ela arruma um moço para levá-la até Dublin, e aí ele pega a malinha dela e coloca dentro do carro, ele joga a mala, e ela reclama porque ele jogou aquela mala, e ele diz, olha, é só uma mala. Ela diz, não é uma mala, é uma Louis Vuitton. E aí ele passa a chamar aquela mala de Louis Vuitton, e eu achei bastante interessante. Eu me lembro que Nilza tinha uma bolsa que tinha uma insígnia Louis Vuitton, mas eu acho que não era Louis Vuitton. Porque eu tive dando uma olhada, uma pequena pesquisa, eu olhei algumas bolsas apenas, e eu trouxe alguns preços destas bolsas Louis Vuitton, e uma bolsa chamada Kipau Bougainville 50 custa 20 mil reais, uma Miller MM 28 mil reais, uma Essential Trunk 34.500 reais, e uma Trunk Shine Wallet 86 mil reais. Portanto, aquela que tinha lá em casa não era Louis Vuitton. Eu poderia trocar de lugar com muita tranquilidade, sem o risco de danificar aquele precioso presente. Por que eu estou dizendo isso? É muito comum, nós temos hoje na indústria uma facilidade muito grande de fazer réplicas, e réplicas muito perfeitas, né? Há poucos dias eu fui comprar um calçado com Nilza, e pelo menos em tese era couro, e chegando em casa, né, olhando, eu falei, mas isso não parece couro, né? Não é couro, não é couro. E eu fui conferir alguns detalhes pequenininhos na costura, eu falei, não é couro. Mas na loja era couro, couro ecológico. Couro ecológico não é couro. É muito simples. Como nós identificamos o falso do verdadeiro? Uma verdadeira Louis Vuitton ou daquela que tinha lá em casa? Às vezes não é muito tranquilo se fazer isso, né? Mas como nós descobrimos o falso do verdadeiro, e o que isso tem a ver com o nosso texto de hoje, é exatamente o que o apóstolo João nos ensina hoje. Como descobrir o que é verdadeiro no evangelho, o que é falso, qual é o evangelho falso, qual é o crente verdadeiro, qual é o crente que não é verdadeiro. Portanto, ele estava escrevendo para tranquilizar aquele povo da dispersão. Nós vamos perceber aqui que ele vai dizer que, olha, nós temos as coisas boas, e nós, muitas vezes, nós ficamos com as coisas que não são tão boas, não é? Se no mercado empresarial, né, uma Louis Vuitton custa esse preço todo, né, e uma similar, ou como nós diríamos aí, quem compra peça de veículo usado, uma do paralelo é um pouco mais barata, né? Quando nós falamos de evangelho, o evangelho verdadeiro, que é extremamente valoroso, genuíno, ele é de graça. E às vezes, no seio da igreja, nós aceitamos um evangelho não genuíno, a um custo muito alto. É um trocadilho, mas o apóstolo João vai nos mostrar aqui acerca daquilo que nós temos. E ele começa fazendo umas colocações, ele traça uma clara distinção entre os cristãos genuínos e os cristãos falsos, entre os verdadeiros mestres e os mestres falsos, entre os verdadeiros pastores e os pastores falsos. Ele começa aí, acompanhe na sua Bíblia, logo no primeiro ele diz, olha, filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido,
pelo que conhecemos que é a última hora. O que ele está dizendo? Esse termo última hora não significa aqui que é o último momento, que é o momento da vinda de Cristo, mas ele estabelece um princípio em que última hora ou últimos tempos é aquele tempo que vai desde a ascensão de Cristo, né, até a segunda vinda de Cristo. Ele está dizendo, olha, nós já estamos vivendo a última hora. Mas qual é o requisito, ou quais os elementos que nós observamos para saber que nós estamos vivendo a última hora? E aí ele vai dizer, olha, tem surgido anticristos no meio de vocês. Vocês já sabem disso, vocês já sabiam disso. Então, este é um sinal de que esta é a última hora, porque muitos anticristos têm surgido no seio da igreja. E aí nós pensamos, quando se fala em anticristo, nós pensamos naquela figura que Apocalipse nos traz, aquela figura que Marcos nos traz, muito embora esse termo anticristo apenas o apóstolo João expressa, mas o apóstolo Paulo vai chamar do filho da iniquidade. Joel vai dizer acerca da grande desolação, Daniel, quando ele menciona acerca de alguém que viria, que profanaria, e mais até à frente, no ano 180 a.C., Antíoco Epifânes mata um porco dentro do templo, fazendo um sacrifício de um porco. Aquilo era uma profanação de um local santo. Ou seja, ali um tipo de anticristo. Então, quando nós nos lembramos desta ideia de anticristo, nós não pensamos apenas em uma figura única, mas nós pensamos em um princípio ou pessoas que são a revelação, uma espécie de anticristo. Assim como nós tivemos homens trazidos por Deus que foram um tipo de Cristo lá no Antigo Testamento, nós vamos ter também alguém que será adversário, ou que será alguém que tenta usurpar a soberania e o reinado de Cristo. O apóstolo João nos diz nesse texto que nós devemos ficar atentos, e a igreja de hoje deve estar atenta, porque estes mesmos anticristos ou outros com outra roupagem estão no meio da igreja. Portanto, ele está orientando os cristãos, e algo que ele deixa bem claro aqui: a maioria dos casos, ou a maioria das figuras do anticristo, eles não vêm de fora da igreja, eles saem de dentro da igreja. Geralmente na liderança, eles têm familiaridade com o povo de Deus, eles têm aceitação do povo de Deus. Portanto, às vezes nós pensamos em alguém estranho, um grande chefe de poder, que pode ser, mas a maioria, nesse aspecto aqui, sai de dentro da igreja. E o apóstolo João, no versículo 19, ele nos deixa isso bem claro. Ele diz, olha, eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Percebe o que ele está dizendo aqui? Percebe o perigo que há aqui para a igreja? Percebe como os crentes precisam estar atentos? Não que nós tenhamos que olhar para o lado e ficar olhando para os irmãos e falando, será que você é um anticristo? Mas ele está falando de homens que pregaram um outro evangelho. Naquele contexto de primeiro século, como nós temos proclamado e como nós temos exposto nessa carta, parte do foco desta carta é falar acerca daqueles que saíram da igreja e abraçaram as doutrinas gnósticas, abraçaram aquelas doutrinas que negavam a divindade de Cristo, que negavam o nascimento virginal de Cristo. Portanto, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês que são crentes, vocês que são cristãos, fiquem atentos. Só que tem um detalhe, o Senhor não nos deixa desamparados, o Senhor não nos deixa sem o conhecimento. Portanto, quando nós olhamos esta ideia do anticristo, nós não podemos pensar
por exemplo, né, como a nossa confissão de fé menciona o papado como um anticristo, né, numa ideia de que ele, ou não a pessoa, mas aquela figura, ele acaba usurpando de Cristo o senhorio sobre a igreja. Ele acaba tentando usurpar de Cristo o reinado sobre a igreja. Portanto, aquela figura, ou como nós vemos alguns tipos de anticristo, como Nero, que perseguiu a igreja, Tito, Diocleciano e muitos outros. Em toda a história, estes saíram de dentro da igreja. Portanto, o apóstolo João, nesta carta, ele está trazendo toda esta explicação, e não apenas explicação, está dizendo para aqueles crentes, que então eles sabem que estão vivendo as últimas horas, os últimos momentos, os últimos dias. E nós, de igual maneira, estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo esse tempo que se aproxima a vinda de Cristo. E como nós sabemos isso? Porque muitos anticristos têm saído do meio da igreja para pregar um outro evangelho, para fazer oposição a Cristo, pregando uma outra mensagem. Ele nos diz que nós temos a melhor coisa para entender e para conhecer acerca do anticristo. O apóstolo João nos diz que nós temos unção. Acompanhe na sua Bíblia, verso 20. Ele diz assim, no verso 19 ele diz, olha, esses estão saindo para que Deus manifestasse, para que ficasse claro que era o último momento, e que eram eles o anticristo. No 20 ele diz assim, olha, e vós possuís unção que vem do Senhor, todos tendes conhecimento. O que ele está dizendo acerca da unção. E aí vale a gente fazer um reparo sobre o que é unção. Se nós perguntarmos no seio da igreja, o que você entende por unção? Não é aquela ideia de unção, outros não. Mas o que é unção? É aquilo de emoção que você faz a coisa ferver? Então vamos pensar o que era a unção. Qual era a ideia de unção? Quem era ungido? O próprio Jesus. A palavra nos diz que ele é o ungido do Senhor. E nesse aspecto ele é o único ungido do Senhor. Nós sabemos que corre no meio evangélico pastores que dizem, olha, não podem tocar no ungido do Senhor, como se ele não pudesse ser tocado. Mas existe apenas um ungido do Senhor, que é o próprio Cristo. Naquela época, no Antigo Testamento, quem é que era ungido? E ungido com óleo ou ungido com azeite? Eram ungidos os profetas, eram ungidos os reis. Nós nos lembramos de Davi, nós nos lembramos de Saul. Eram ungidos os sacerdotes. Ou seja, essas três figuras eram ungidas, significando uma separação exclusiva para o serviço de Deus. Portanto, a unção vem desta ideia. E depois nós vamos ter alguém que vai ser ungido para assumir esses três ofícios. Ele será o profeta, ele será o rei, ele será o sacerdote. E nós conhecemos quem é esse que reúne em si agora os três ofícios: o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós olhamos para a unção, nós não podemos pensar em outra coisa, senão esse ato de separar exclusivamente para Deus. Eu me lembro que uma vez um irmão, há muitos anos, nós fomos fazer uma visita, porque ele havia comprado uma casa, e ele pediu, olha, eu não era pastor, não me lembro se era presbítero, se era apenas diácono na época. Ele falou, mas você trouxe óleo de unção? E eu perguntei, óleo de unção? Ele é para ungir os 4 cantos da minha casa. Falei, olha, eu não trouxe o óleo de unção. E nós não esticamos o diálogo. Mas o óleo de unção não é para isso. O óleo de unção não tem poder em si. Ele não é místico. E muitas vezes falava, olha, o doente, vamos ungir o doente. O óleo, ele tem poder curativo, e ele tinha poder curativo, mas ele não é místico no sentido de passar na testa. E ali ele ter um poder místico, como em muitos ambientes se fazem.
Portanto, a unção é para separação. Então, quando João nos diz aqui acerca da unção, não é esta unção. E ele vai dizer que nós temos a unção, em que todo crente tem a unção. E qual é a unção que todo crente tem? O Espírito Santo habitando dentro de si. Jesus foi ungido no seu batismo e a voz de Deus diz: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Portanto, Cristo foi ungido. E quando o apóstolo João diz: olha, vós possuís unção que vem do santo, todos têm de conhecimento. Esta unção que o apóstolo João está dizendo é que nós temos o Espírito Santo do Senhor. A melhor ferramenta para identificar e se proteger dos falsos profetas, do anticristo ou dos anticristos que perturbam a igreja. Portanto, quando nós nos lembramos disso, nós temos a ferramenta, nós temos a unção. E esta unção é a habitação do Santo Espírito de Deus. Naquele tempo, aqueles que saíam da igreja abraçaram o gnosticismo, abraçaram a ideia de que Jesus não era Deus, de que era impossível alguém ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Eles estavam negando a deidade do próprio Cristo, e com isso eles estavam levando outros cristãos a entenderem a mesma coisa. E o apóstolo João vai dizer, olha, verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade. Ou seja, ele tinha certeza que toda a igreja espalhada pelo mundo, espalhada na dispersão, conhecia a verdade. Eles sabiam disso. Ele diz, olha, porque sabeis, porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Ou seja, aqueles que foram uma vez restaurados, aqueles que foram uma vez transformados pelo Senhor, que possuem o Espírito Santo de Deus, possuem a ferramenta para identificar as heresias no meio da igreja. Portanto, os maiores inimigos da igreja não saem de fora, mas saem de dentro da igreja. Basta que nós olhemos a história da igreja como um todo. Sai de dentro da igreja. E o apóstolo João está dizendo que nós temos condições, não apenas de identificar, mas de permanecermos firmes e fiéis na igreja do Senhor. Por isso, distinguir o falso do verdadeiro é importante e nós temos como fazer isso, nós temos como identificar. Quando ele diz que os anticristos saíram de dentro da igreja, ele está dizendo, olha, eram líderes, eram aqueles que caminhavam com vocês, eram aqueles que estão agora infiltrando na igreja. São aqueles que saem da igreja e passam a opor-se a Cristo, opor-se ao Evangelho de Cristo, opor-se à igreja, e tentando solapar a igreja das mãos do Senhor Jesus, ou tentando. João queria deixar claro que aqueles que eram chamados de anticristo, na realidade, eles não pertenciam à igreja. Hoje nós estávamos ouvindo os jovens no exame dos candidatos à pública profissão de fé, e esse papo veio à tona, né? Acerca daqueles que, mesmo estando no meio da igreja visível, com o tempo o Senhor faz com que eles se manifestem como aqueles que não pertencem à igreja de Cristo. Na verdade, isso é triste, não é? Mas isso não deve nos desencorajar a estar na igreja de Cristo. Isso é uma realidade desde o início da era cristã. Isso, na verdade, deve nos fazer, nos tornar mais firmes no Senhor, sabendo que nós estamos convivendo no mundo caído com toda essa realidade, com essas pessoas, mas que o próprio Deus não nos permite cair fatalmente, não nos permite cair de uma vez por todas. Sair da igreja para se opor-se à mensagem do Evangelho. Então, em cada época,
nós vamos encontrar estas dificuldades. Então nós precisamos estar bem conscientes de que nós estamos no mundo caído, caminhando na igreja do Senhor Jesus, que todos da igreja visível não estão na igreja invisível. Mas isso não deve nos desanimar, e sempre quando nós tomamos Santa Ceia, a palavra do Senhor nos diz: examine-se o homem a si mesmo. Então esse autoexame nós precisamos fazer com muita frequência. Não estamos dizendo que aqueles que nós conhecemos que deixaram a igreja, eles fatalmente sejam anticristo ou não pertençam ao Senhor. Nós não podemos dizer isso, porque se nós olharmos para a parábola do filho pródigo, a ideia é que o Senhor traz de volta aqueles que lhe pertencem, ainda que eles retornem machucados, para serem curados na casa do Senhor. E na casa do Senhor tem óleo, na casa do Senhor tem cura. O próprio Deus faz isso. Naquele tempo havia a ideia de que algumas pessoas eram mais iluminadas, e isso estava permeando a igreja. Algumas pessoas tinham um conhecimento profundo e precisavam de um conhecimento, de uma experiência mística, de algo que apenas alguns iluminados poderiam ter. E o apóstolo João está dizendo: todos vocês têm. Todos vocês têm. Cada um tem, porque cada um tem em si a habitação do Espírito Santo de Deus, e que jamais vai deixá-los, jamais vai me deixar. Essa é uma garantia do próprio Deus. Portanto, aqueles que defendiam que era necessário um conhecimento profundo, um conhecimento místico, diferente, para se conhecer a Deus, João está dizendo: é mentira. Eles estão mentindo, não falam a verdade. Eles, na verdade, são opositores a Cristo. Eles agiam de maneira bastante sutil. Por isso João diz: olha, a conclusão é lógica. Eles deixaram a igreja. E deixaram porque não pertenciam à igreja. Se eles agora fazem oposição a Cristo, não reconhecem Cristo, se eles negam Cristo, eles negam o próprio Deus. Nunca pertenceram à igreja. Alguns textos difíceis, Hebreus 6, de 4 a 6, nos dá uma ideia de que aqueles que uma vez experimentaram e apostataram, não é possível mais retorná-los. E é um texto que nós olhamos muito trabalhoso, mas a ideia é que nunca pertenceram à igreja. Estiveram na igreja, ouviram a palavra, experimentaram do convívio do povo de Deus. Mas depois Deus fez com que se manifestasse a verdadeira rebeldia contra o próprio Deus. Na deserção, eles deram prova do seu verdadeiro caráter. A igreja de Deus jamais é abandonada. A igreja de Deus jamais fica sem a assistência do Espírito Santo de Deus. Os falsos profetas saíram por sua própria vontade. Eles saem para fazer oposição a Cristo. Eles desertam para fazer oposição a Cristo. O povo de Deus permanece. O povo de Deus persevera. Não porque ele consegue, mas porque Deus não lhe permite deixar a presença do Senhor. Eles tinham uma teologia defeituosa, que na verdade vinha não deles, mas vinha do próprio diabo, do próprio Satanás, que é a figura do opositor maior, é a figura do usurpador maior, que busca deturpar as palavras de Cristo, deturpar as palavras do próprio Deus, que chega a dizer, como lá no Éden: será que realmente vocês vão morrer se provarem desse fruto? É certo que não morrerão. Por isso o apóstolo João diz que é mentiroso aquele que nega o Senhor Jesus, aquele que nega o nascimento virginal, aquele que nega que Cristo é 100% homem, 100% Deus. O apóstolo João diz: olha, permanece naquilo que vocês aprenderam. Permanece naquilo que desde criança vocês têm ouvido. Permanece nesse evangelho que todos os dias vocês meditam. Esta é a arma, este é o suporte. E vocês têm a garantia, nós temos a garantia do Espírito Santo de Deus.
É o Espírito que revela a Deus. E algo interessante, o Espírito revela Deus por meio da palavra. Quando nós comparamos o anticristo, ou as figuras do anticristo, com os verdadeiros profetas, com os verdadeiros cristãos, ou com o Espírito Santo de Deus, nós percebemos que o anticristo, ele atrai a atenção para si, a glória para si, ele rouba a glória de Cristo para si próprio, e o Espírito Santo exalta o próprio Cristo. Essa é a diferença fundamental. Essa é a diferença entre aqueles que fazem oposição a Cristo. Embora aqueles chamados de anticristo estivessem no rol da igreja, eles não estavam inscritos no livro da vida. É isso que o apóstolo João está nos dizendo. Não estavam com seus nomes escritos no livro da vida. Isso deve fazer-nos refletir, não acerca de, Senhor, nós temos dúvida da salvação, e eu gosto muito de uma fala do reverendo Augusto Nicodemos, que ele diz, se você tem dúvida da sua salvação, é porque você é salvo, porque quem não é, sequer cogita destas coisas. E isso deve descansar o coração, e trazer a certeza, como nós conversamos com os meninos hoje, porque o próprio Cristo disse que nenhum daqueles que o Pai lhe deu será arrancado das suas mãos. O próprio Deus. Isso deve trazer descanso, isso deve fazer com que nós nos lembremos destas verdades. Se os falsos mestres tivessem sido dos nossos, eles não teriam deixado a igreja para fazer oposição a Cristo. Nós estamos vivendo nesse tempo em que não devemos nos enganar. Eles estão no nosso meio, no meio da igreja do Senhor Jesus como um todo. Estão pregando coisas que não é o Evangelho. Estão dizendo que aqueles que são abençoados por Deus são aqueles que têm grande prosperidade econômica. Estão dizendo que existem alguns iluminados que fazem curas, que fazem milagres, e nós não podemos nos esquecer que o poder de Satanás também faz esses prodígios. Não podemos nos esquecer que Faraó colocou seus magos encantadores para afrontar Moisés e transformar o seu cajado em serpente. Ou seja, aqueles atos prodigiosos. Não nos enganemos, nos firmemos na palavra de Deus. Nos firmemos no Espírito que nos habilita a reconhecer todas essas coisas. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo, nos diz o apóstolo Marcos. Dá a ideia de que eu preciso perseverar, não é isso? De que eu tenho que me esforçar para perseverar. E eu gosto de algo que o John Stott, o teólogo inglês, disse. Ele diz, olha, a perseverança para a salvação não é um prêmio pela constância, não é um prêmio porque nós conseguimos perseverar, é um carimbo daquele que é salvo, é um carimbo daquele que tem a verdadeira habitação do Espírito, é um selo que foi dado por Deus por meio do Espírito. Por conta do selo do Espírito, nós perseveramos. Por conta do Deus que habita em nós, nós perseveramos. Por conta do Deus que habita em nós, nós não apostatamos. Por conta do Deus que habita em nós, nós reconhecemos o espírito do anticristo que está no meio da igreja. A igreja de Deus deve ser visivelmente manifesta no meio da comunidade. Por isso o apóstolo João diz, olha, verso 24, permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permaneceis vós no Filho e no Pai. Permanecer no Filho e no Pai é permanecer crendo no Filho e no Pai. É isso que o Senhor nos dá e Ele nos chama por meio do seu servo, por meio do apóstolo João. Essa é uma promessa. Portanto, nós não devemos desfalecer, fraquejar as nossas pernas,
desanimar, porque nós temos alguém habitando em nós que nos serve de selo, de garantidor de que nós pertencemos ao Senhor. A igreja de Deus deve ser manifestada no meio da comunidade. Portanto, quando nós lembramos de Cristo, nós devemos nos lembrar daquele que reuniu os 3 ofícios: sacerdote, profeta e rei. O rei era ungido para governar com justiça o povo de Deus. O sacerdote para poder fazer a mediação entre o povo de Deus e o próprio Deus e oferecer sacrifício. O profeta ungido para proclamar, para espalhar, para trazer de volta o povo de Deus. E o Senhor Jesus é aquele ungido de Deus, que o próprio Deus o fez ungido do Senhor, o único, para reunir em si os 3 ofícios. Portanto, você, meu irmão, minha irmã, você tem a marca da unção, você tem a marca da unção do Senhor, que é o Espírito do Senhor, que te foi dado quando você foi regenerado, quando você recebeu um novo coração. João deixa claro que, apesar dos esforços dos falsos mestres, eles jamais conseguirão desencaminhar um crente sequer. Nenhum irá se perder. Os verdadeiros crentes não serão iludidos pelas mentiras daqueles que estão contra Cristo. Esse é um descanso para a alma. Esse é um descanso para a igreja. Portanto, o Senhor Jesus, que reúne em si os 3 ofícios, é aquele que hoje é o único pastor da igreja. Não há mais ninguém que seja ungido do Senhor. Uma outra forma de discernir o falso do verdadeiro é que, por meio da unção, nós conseguimos entender, ter o conhecimento de Deus, compreender a palavra de Deus, porque aquele que não tem o Espírito pode ler 10, 20, 100, 1000 vezes, não vai entender a palavra de Deus. Esse é um tesouro que nós temos. E aí eu me lembro, quando o salmista no Salmo 23, ele diz, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É muito legal esse texto, quando ele diz, quando nós entendemos que o Senhor é o meu pastor, e eu estou pleno agora, eu não preciso de absolutamente mais nada, eu estou repleto. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, eu já tenho tudo. E o salmista, quando ele escreve essa poesia, ele escreve esse salmo, lembrando de tudo aquilo pelo qual ele passou, como foi preservado, como sobreviveu, como ele foi levado para as águas de descanso, para os pastos verdes, e aí ele se lembra que mesmo no vale da sombra da morte, ele não estava sozinho. Mesmo no vale da sombra da morte, ele reconheceu, ele se lembrou que o Senhor estava com ele, por isso ele não temeria mal algum. Ele sabia que habitava nele o Espírito do Senhor. Ele ungido rei para governar com justiça sobre o povo de Deus. Portanto, o Senhor nos deu capacidade para conhecer aqueles que são opositores ao próprio Deus, ainda que tenham, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, uma máscara de piedade, ainda que pareçam piedosos, mas quando nós analisamos com profundidade, pregam um outro evangelho, pregam um evangelho que não vem da cruz, pela qual a cruz passa muito longe. Esses estão negando Cristo com as suas atitudes, que é muito pior do que negar verbalmente, negar com os atos. Por isso,
O apóstolo João, ele diz que todo aquele que nega o Filho, ele não tem o Pai, porque negar o Filho é negar também o Pai. Não é possível nós possuirmos comunhão com o Pai se não confessarmos o Filho. É algo que está umbilicalmente ligado. Portanto, acompanhe na sua Bíblia, verso 25, ele diz assim: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. A promessa que o próprio Deus nos fez, a vida eterna. Isso é uma segurança, isso é uma certeza, que a própria unção, o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos traz à memória o tempo todo. Verso 26, ele diz assim: olha, isso vos acabo de escrever acerca dos que procuram, do que vos procuram enganar. Ele está abrindo os olhos daqueles que estavam temerosos, estavam se desviando, estavam acreditando naquelas novas mensagens, naqueles novos ensinos. E ele diz: olha, fique com o que vocês já aprenderam, com aquilo que vocês já conhecem, com aquilo que vocês ouviram desde o princípio. A verdade de Deus, e não há outra. O que vier depois é tudo mentira. Negar o Filho é negar a encarnação de Cristo, a divindade de Cristo, e é negar o próprio Deus. Permanecer para não se envergonhar. Quando o Senhor Jesus voltar, a ideia de que muitos se envergonharão. Mas isso será manifesto para que demonstre que não pertenciam à igreja de Cristo. Verso 26, na parte B ele diz, olha, ele diz, 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Nós já aprendemos, nós temos em nós, não apenas a unção, mas a palavra do Senhor que nós conhecemos, e é com ela que nós devemos ficar sempre. Por isso que carinhosamente ele chama de filhinhos, o amor que ele tem por toda a igreja e também por nós. Ele diz assim no verso 28, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua segunda vinda. Se envergonharão aqueles que não pertencem ao Senhor. Aquele que é nascido de Deus pratica a justiça, e as suas obras são manifestas. Aquele que nasceu do Senhor, ele é conhecido, porque nele habita o Espírito Santo do Senhor. Nós devemos nos lembrar que estamos vivendo nesse último momento, nesta última hora, no último tempo, aguardando a vinda do Senhor. Nós podemos honrar a palavra, mas negligenciar o Espírito, e uma coisa não anda sem a outra. Nós devemos preservar a palavra e também honrarmos o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus. A palavra de Deus é a única salvaguarda que nós temos. A palavra de Deus é um instrumento que nós temos contra as heresias, contra aqueles que pregam um outro evangelho, que não é o evangelho verdadeiro de Cristo. Portanto, ainda que você de vez em quando paire algumas dúvidas ou tenha alguns questionamentos acerca da palavra de Deus, acerca da história da redenção, o Espírito jamais te deixará desassistido. Ele vai te alimentar por meio de uma ministração, por meio da proclamação do evangelho, por meio da própria palavra. Ele jamais vai te deixar enganado a ponto de você perder-se totalmente. Essa é a palavra do Senhor que Ele nos dá, para que nós entendamos
o momento que nós estamos vivendo. Quando Moisés, escrevendo no Salmo 90, no verso 12, ele clama ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a perceber esse último momento, ensina-nos a perceber que esta é a última hora, que nós estamos vivendo em meio ao anticristo, a figuras de anticristo, para que nós entendamos que uma figura de um anticristo, muito maior que estas que surgiram e que ainda estão por aí, surgirá. E muito verdade, será absolutamente destruído pelo Senhor. O Senhor não deixa a sua igreja desassistida e desamparada. Essa é não apenas a nossa alegria, mas é a nossa segurança no Senhor. Que nós possamos nos voltar sempre ao Senhor, à sua palavra, sabendo que nós temos o selo e a unção do Senhor, que é o Espírito que habita em nós. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, porque na sua infinita bondade e sabedoria, o Senhor nos trouxe para si. Obrigado por esta palavra do apóstolo João, para assistir aos teus filhos que estavam, ó Deus, na dispensação, a tua igreja, Senhor, que estava preocupada, que estava mudando. O Senhor fez que se manifestasse aqueles que se opunham a Cristo e deixassem a igreja, para que fosse manifesto que eles não pertenciam à tua igreja. Ó Deus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Para cá nós trazemos os nossos filhos, toda a nossa parentela, nós oramos por eles. Ó Deus Santo, aqui nós sempre viemos para prestar culto de adoração ao Senhor, sabendo que o Senhor Deus é aquele que nos conhece mais do que nós mesmos. Nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos confiar nos nossos corações, que muitas vezes nos enganam, mas nós sabemos que dentro de nós habita o Teu Espírito Santo. Ó Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue preservando em nós a consciência de filhos do Senhor, preserve em nós a sabedoria, ó Deus Santo, que vem da cruz. Mantém-nos, ó Deus, submissos ao senhorio de Cristo. Faz com que nós tenhamos, ó Deus, a sabedoria para caminhar neste mundo caído e corrompido, ó Deus, sem desanimar jamais, clamando sempre pela Tua perseverança. Ó Deus, nós somos povo do Senhor, que mais de 2000 anos depois consegue ouvir a Tua palavra, alcançados pela Tua misericórdia, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor, porque na Sua bondade o Senhor nos separou, nos ungiu com Teu Espírito Santo, para que fôssemos propriedade exclusiva do Senhor. E nós agora reconhecemos Cristo Jesus, o nosso profeta, sacerdote e rei. Ele que reina sobre nós, Ele que foi o sacrifício oferecido, o sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo. Ele que proclamou as Tuas verdades, Ele que foi o profeta. Que entendamos, Senhor, desta maneira, e isso possa trazer descanso para a nossa alma, que faça que nós tenhamos mais sede e fome pela Tua palavra, que possamos, ó Deus, desejar a todo domingo, e não apenas aos domingos, estar na Tua casa, que nós possamos viver, ó Senhor, prestando um culto de adoração ao Senhor, nos domingos e entre os domingos, que nós possamos, ó Deus, confiados nesta palavra, depositar tudo o que somos, tudo o que temos, diante do Teu trono de graça, sabendo que Tu és Deus amoroso e Deus santo, que nos escolheu desde a fundação do mundo e tem nos feito perseverar por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, sabendo que jamais nenhum enganador nos levará ao Senhor das mãos de Cristo. Essa é a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.